Meus cumprimentos. O tema é cemitério ao lado da catedral, Catedral de Montes Claros. Quando eu cheguei a Montes Claros, para Montes Claros, morar, estudar, trabalhar, 1951, mês de janeiro, ainda havia um cemitério de dois lados da catedral. A entrada era pela rua Grão-Mogol, a rua que sobe a rua Belo Horizonte para cima. Então, lá é que se entrava para o cemitério. Há um livro, uma peça teatral escrita pelo historiador Dário Teixeira Cotrim, que é chamado Cemitério das Loucas. É uma peça muito interessante, ela chegou a ser encenada no Centro Cultural, eu não assisti, mas soube que a crítica foi bem favorável ao autor Dário Teixeira Cotrim. Hoje não dá para ter uma ideia mais desse cemitério, nem visto da Avenida Francisco Sá, nem da Grão-Mogol, nem da Joaquim Costa, porque é uma praça. A rua antiga era chamada de Lafayette, a atual Joaquim Costa. E no alinhamento havia uma série de casas comerciais, armazéns, botecos, lojas, que mais tarde, já na segunda administração do prefeito Antônio Lafetá Rebelo, Toninho Rebelo, elas foram desapropriadas e foi então demolidas. É o que apareceu aquele largo que é hoje a Praça Pio XII, ou Praça da Catedral, como é chamada por todos. Esse cemitério teve, com o final dele, uma polêmica muito grande, porque o terreno do cemitério, de modo geral, ou ficou uma parte da praça, uma parte da rua, mas onde eram lojas, onde eram as casas comerciais, que são praticamente todos aqueles estabelecimentos comerciais que ficam ao lado da praça, eles foram vendidos pelo bispo Dom Antônio de Almeida Júnior. O bispo vendeu o cemitério. Foi a maior polêmica porque ficou contra o doutor João Vale Maurício, escritor, político, homem de grande influência, e que enfrentou, atacando de frente, o bispo Dom Antônio. Na defesa do bispo estava o professor Pedro Martins Santana, um grande orador, também um bom escritor. Então imaginem a briga forte, direta, frente a frente, de João Vale Maurício, um dos grandes oradores da história de Montes Claros, e do outro lado o professor Pedro Santana, defendendo a diocese. O certo é que o cemitério foi vendido. Aí acabava de tomar posse, em 1951, o capitão Enéas Mineiro de Souza, amigo de Dom Antônio, do bispo. E o capitão Enéas, então, mandou que o caminhão da prefeitura, aí é que é outra coisa interessante, o caminhão era o único caminhão que a prefeitura tinha, em 1951, carregar os ossos das famílias, de todos os que estavam enterrados no cemitério, para levar para uma vala comum do cemitério do Bonfim, que ainda é o cemitério mais antigo de Montes Claros, é o do Bonfim. Foram meses de polêmica dos jornais,
não havia revista, Jornal de Montes Claros, a Gazeta do Norte, a Rádio Sociedade Norte de Minas, tudo falando da venda do cemitério. As famílias queixando que os ossos dos seus queridos ausentes estavam levados para a vala comum. Então essa hoje não dá mais para imaginar. Mas uma coisa, no dia de hoje, nós podemos realmente levar como crédito de Dom Antônio, do bispo, porque imagine o centro de Montes Claros, o coração realmente da cidade, com um cemitério que o escritor Dário Teixeira Coutinho chamou de cemitério das loucas. Túmulos. Então, hoje nós podemos ver como um grande benefício, um progresso enorme que nos legou o Dom Antônio, que é considerado na história de Montes Claros, o Dom Antônio, como o melhor orador que já pisou nessas terras. Quando Dom Antônio era bispo de Montes Claros, era considerado o segundo melhor orador do Brasil. E Dom Antônio não pôde ficar aqui, a luta foi muito grande, e acabou o Vaticano tirando-o de Montes Claros. Colocou alguns meses numa diocese pequena, em Minas Gerais mesmo, e logo, eu acredito que no início de 1952, ele assumiu em Recife e Olinda o cargo de arcebispo. Caiu para cima, de Montes Claros para Recife, a capital de Pernambuco, a cidade mais importante do Nordeste, até então, pelo menos naquela ocasião. Então, aí é que está a história do cemitério ao lado da Catedral Nossa Senhora Aparecida de Montes Claros.